esforços diplomáticos fracassarem na solução da crise das Malvinas. Ameaçou hoje novamente a primeira-ministra Margaret Thatcher. Os 31 habitantes das Malvinas que fugiram da ilha foram recebidos hoje como heróis no aeroporto de Gatwick, em Londres. De lá fala o repórter Cílio Bocaneira. Apesar do cansaço após 12 horas de voo desde o Rio, com escala em Recife, eles demonstravam entusiasmo ao pisar solo inglês. Foram recebidos pelo ex-governador das Malvinas, obrigado a deixar as ilhas poucos dias após a ocupação argentina. Entre os que desembarcaram estava o ex-chefe de polícia da ilha, vestindo o saiote escocês e acenando uma bandeira inglesa. Ele garante que foi a última hasteada antes da chegada dos argentinos. Ele trouxe também uma pedra da praia onde ocorreu a invasão e promete colocá-la de volta pessoalmente. Veio com o grupo o ex-vice-governador das Malvinas, que declarou ter sido expulso pelos argentinos. Ele diz que as forças ocupantes tratam bem os habitantes da ilha, mas que a maioria dos cidadãos rejeita o controle de Buenos Aires e prefere o de Londres. Revelou também que os soldados argentinos parecem estar com fome, pois batem as portas das casas pedindo comida. Apesar da receptividade popular ao pessoal das Malvinas, a chegada deles aqui é uma lembrança incômoda para os ingleses. Faz recordar ao governo de Margaret Thatcher que qualquer tentativa de tomada militar das ilhas esbarra na presença de quase 2.000 cidadãos que ainda estão nas Malvinas. Prossegue a missão da frota naval britânica, incluindo 2 navios que deixaram a Inglaterra depois dos outros. O navio de passageiros Canberra, que foi adaptado para uso militar, testou hoje a capacidade de obter suprimento em alto mar. Com o navio de carga Elk ao lado, a tripulação do Canberra disparou um tiro com um cabo de suprimentos e provou que o sistema funcionava. Um helicóptero trouxe mais equipamento para bordo. Ao longe, um navio soviético acompanhou as operações. Em terra, aviões Harrier estão sendo preparados para se juntar à frota. Jornal Nacional, Londres. A Inglaterra adverte a Argentina para não tentar furar o bloqueio das Malvinas. Segundo os ingleses, a informação de ontem de que 2 lanchas argentinas teriam furado o bloqueio é falsa. Hoje, o ministro de Defesa inglês, Francis Pym, disse que tinha informações de que navios de guerra argentinos teriam partido de Porto Belgrano com destino às Malvinas. E advertiu, qualquer violação do bloqueio será respondida com guerra. A Argentina negou o envio de navios para a zona de guerra e disse que os 31 navios da sua frota continuam em Porto Belgrano, realizando apenas missões de patrulha no litoral. Mais 2.000 soldados argentinos que estão em Rio Gallegos serão enviados para as Malvinas, onde já estão 9.000 homens. A ilha está fortificada com armamento antiaéreo e artilharia pesada. O comandante da 9ª Brigada de Infantaria Argentina, que está na ilha, disse que os ingleses não sabem o que os espera se atacarem as Malvinas e previu uma derrota militar histórica para a Inglaterra se houver ataque. O Itamaraty não confirma o anunciado pedido argentino de compra de material bélico brasileiro. O porta-voz Bernardo Pericaz disse que o Brasil apenas mantém sua posição em favor de uma solução pacífica para o problema das Malvinas. Hoje, em Brasília, o Itamaraty divulgou a resposta do presidente argentino ao apelo de paz feito pelo presidente Figueiredo. Sem mencionar a Grã-Bretanha, o presidente Galtieri diz que o presidente Figueiredo o comoveu até o mais profundo do seu espírito com a expressão da amizade inquebrantável do Brasil para com a Argentina. Para Galtieri, é nestas horas que se demonstram a autenticidade das amizades que são fáceis de proclamar em períodos de paz. Ele encerra dizendo confiar que a causa será ganha pelo peso da justiça. A ajuda soviética à Argentina. Na radiofoto, o navio oceanográfico russo Akademik Nipovich, atracado na Baía de Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Segundo os ingleses, ele estaria acompanhando os movimentos dos submarinos que bloqueiam as Malvinas e passando as informações aos argentinos. Mas a Argentina desmente. Segundo o embaixador argentino em Washington, tudo não passa de guerra de propaganda inglesa contra a Argentina. A esperança de uma solução de paz para as Malvinas. A última etapa da missão Hague começou hoje de manhã em Washington. De lá fala o repórter Sérgio Motamelo. O secretário de Estado Alexander Haig deixou Washington hoje de manhã sob um clima de muitas especulações em torno das novas ideias que ele anunciou estar levando ao governo argentino. Esse é um assunto que é mantido aqui no mais absoluto segredo. Mas, segundo alguns diplomatas americanos,
Essas novas ideias, na verdade, são variações ainda não exploradas da tentativa de Washington de conseguir a retirada das tropas argentinas das ilhas e o retorno da esquadra inglesa, em troca de uma administração temporária das Malvinas por países aceitos como neutros pelos governos de Londres e de Buenos Aires. A insistência na missão de Haig, porém, foi hoje duramente criticada por esse editorial do New York Times, aconselhando o secretário de Estado a deixar o caso das Malvinas para os seus embaixadores e ficar em Washington cuidando de outros problemas, como o Oriente Médio e o desarmamento atômico. Mas além do desgaste interno, o conflito nas Malvinas está ameaçando desgastar também o governo americano, junto aos próprios países envolvidos, especialmente no caso da Argentina. Hoje, a dura reação do chanceler Costa Mendes à alegada troca de informações militares entre os Estados Unidos e a Inglaterra coincidiu aqui em Washington com uma outra notícia pouco agradável ao governo de Buenos Aires. O subsecretário de Estado James Buckley admitiu no Congresso que um pedido de ajuda militar americana à Argentina vai ter que ser revisto agora por causa da invasão das Malvinas. Jornal Nacional, Washington. Os argentinos estão apreensivos com a nova visita do secretário Alexander Haig. O chanceler Nicanor Costa Mendes disse no fim da tarde em Buenos Aires que recebeu garantia dos Estados Unidos de que eles não estão ajudando os ingleses. Apesar da garantia, o chanceler argentino fez uma ameaça. A Argentina não vai tolerar nenhum tipo de ajuda dos Estados Unidos à Inglaterra nessa briga pelas Malvinas. Nosso enviado especial, Roberto Lopes, está acompanhando a posição do governo argentino. No campo diplomático, existe hoje a expectativa pela chegada em Buenos Aires do secretário de Estado Alexander Haig, com novas sugestões de uma solução pacífica para todo o problema. Mas existe também, aqui na capital argentina, uma certa decepção com o comportamento dos Estados Unidos na crise, já que o governo do general Galtieri tinha dado tanto apoio à posição americana nos conflitos do Caribe. Ninguém sabe o que vai acontecer com o atual quadro da política interna argentina depois que essa crise toda terminar. Por enquanto, a palavra de ordem é união. Tanto que o Prêmio Nobel de 1981, o escritor argentino Adolfo Pérez Esquivel, que nunca recebeu qualquer homenagem do governo argentino, veio hoje às 5 horas da tarde aqui ao Ministério das Relações Exteriores conversar com o chanceler Nicanor Costa Mendes e emprestar o seu apoio ao comportamento do governo na questão das Malvinas. Jornal Nacional, Buenos Aires. Também na capital, os argentinos vivem em clima de guerra. A esperança de uma solução diplomática não está perdida. Apesar disso, a Argentina se prepara para uma guerra. Em várias cidades do litoral estão sendo realizados exercícios de blackout há 10 dias. E agora chegou a vez de Buenos Aires. Será sábado e a Defesa Civil começou hoje a orientar a população. Está distribuindo folhetos e vai entregar nas escolas e nos centros comunitários slides iguais a estes. Cada um deles explica o procedimento que deve se tomar no caso de alguém ser atingido, principalmente durante um ataque aéreo. São cerca de 2.000 homens trabalhando em todo o país, que foi dividido em 5 zonas. O maior contingente está no sul, na região da Patagônia, perto das Ilhas Malvinas. Ainda durante esta semana, filmes realizados pela Defesa Civil serão apresentados em todas as cidades argentinas. A intenção é mostrar como se deve proceder depois de um bombardeio, além de preparar os voluntários que atenderão os feridos. Este é o diretor-geral da Defesa Civil, Comodoro Eduardo Stevenazzi. Ele disse que os argentinos já estão sendo informados através do rádio e da televisão e que sirenes comunicarão os vários tipos de alerta. Os ataques serão avisados com 10 minutos de antecedência por intermédio de uma estação de rádio que está ligada diretamente com a sala de radares da Força Aérea. A imprensa local também está publicando reportagens especiais dando sugestões para os argentinos de como eles devem se comportar dentro e fora de casa e o que devem comprar para suportar 10 ou mais dias sem sair para a rua. A Guerra das Malvinas estará esta noite no programa Sem Censura Especial. O jurista Clóvis Ramalhete, o historiador Hélio Jaguaribe, o embaixador americano Anthony Motley, o ex-chanceler Afonso Arinos e os nossos correspondentes em Buenos Aires e Nova York vão discutir e analisar a guerra sob vários aspectos. Da história das ilhas
A Perspectiva da Paz. Sem censura especial, começa às 11h15. Boa noite.